Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna. É uma alegria me encontrar com você aqui, dando prosseguimento à nossa série de videoaulas, em mais essas videoaulas, e agora abordando uma disciplina extraordinária. Eu tenho uma certa predileção, preciso confessar para você aqui, cá entre nós, eu tenho uma certa predileção por esta disciplina chamada hermenêutica, mais especificamente hermenêutica bíblica, já que existem outras hermenêuticas, como por exemplo, se você for aí no YouTube, você vai encontrar várias videoaulas de hermenêutica jurídica, tem inclusive bastante videoaulas a respeito dessa área do direito, né? A gente aqui no caso, nós vamos começar, serão 5 videoaulas, como de costume. Nesta primeira videoaula a gente vai falar sobre o que é a hermenêutica, ou seja, definindo aí a hermenêutica e a necessidade de interpretar as Sagradas Escrituras. Então, nesta primeira videoaula, a gente procura justificar a necessidade da hermenêutica, mostrando aí, definindo o que é a disciplina, o que torna a hermenêutica necessária, ou seja, em outras palavras, o que torna necessário esse trabalho de interpretação do texto bíblico. Nós começamos aí então com a leitura bíblica de 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, aí para esse momento, iniciando aí esta nossa videoaula com um momento devocional, por assim dizer. O texto bíblico diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Na tela seguinte, eu já coloco para você aí algumas indicações bibliográficas, tá bom? Você está vendo aí a obra do Louis Berkhoff, é uma obra muito antiga, mas os princípios que são colocados ali continuam sendo usados, continuam válidos. Depois eu indico e na verdade ele vai trazer aí vários dos princípios, alguns inclusive que nós vamos compartilhar aqui durante essas 5 videoaulas. Depois eu coloco para você aí a obra do pastor Esdras Bento, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. É uma obra publicada pela CPAD, também recomendo. A primeira que eu recomendei do Berkhoff é publicada pela Cultura Cristã, é essa aí, a Esdras Costa Bento, do pastor Esdras Costa Bento, Hermenêutica Fácil e Descomplicada, onde inclusive ele vai trazer uma importante contribuição sobre a questão dos hebraísmos. O que são os hebraísmos, né? A gente encontra algumas informações muito úteis sobre isso nesse livro, que eu recomendo para você. Não é um livro grande, não é um livro extenso, assim também como não é o Princípios de Interpretação Bíblica, do Berkhoff. São 2 obras pequenas, mas que vão ajudar a introduzir você na disciplina hermenêutica. Eu indico também aí o meu livro, Hermenêutica Interpretando as Sagradas Escrituras, onde eu inseri 2 textos do reverendo Augustus Nicodemos, que é uma referência nessa área de interpretação bíblica, com autorização dele, tá? Deixar isso claro aqui, porque infelizmente o plágio é um problema, e inclusive no contexto cristão, no contexto editorial cristão. Mas tivemos autorização dele, inclusive eu identifico na obra quais são os textos dele, ok? Neste livro, na verdade, você que é aluno do Instituto Crer e Ser, você tem acesso aos textos em PDF. Esses textos são justamente os textos que constituem esta obra, que você pode também adquirir o livro impresso separadamente, basta você entrar em contato conosco, ok? No caso, quem é aluno aí das extensões presenciais do nosso instituto recebe também esse livro como material didático. Prosseguindo aí com mais indicações bibliográficas, agora estou recomendando para você obras que têm um cunho assim mais acadêmico, por assim dizer, que tem vamos dizer assim, uma característica mais de uma pesquisa mais acadêmica. Eu coloco aí, há um significado neste texto, esse livro que é publicado pela Vida. É uma obra fantástica, é um livraço, são mais de 600 páginas, mas ele está abordando a questão da interpretação bíblica, da hermenêutica, da exegese, numa perspectiva muito atualizada, e você percebe que o Van Hooser, o que ele coloca aí é resultado de muitos anos de pesquisa, e ele escreve com uma profundidade realmente extraordinária. Inclusive, outras obras do Kevin Van Hooser têm sido publicadas aqui no Brasil pela editora Vida, pela Vida Nova, se eu não estou enganado também, tem publicado obras desse autor aqui no Brasil. E depois aí eu coloco para você Hermenêutica,
uma abordagem multidisciplinar da leitura da Bíblia, ou perdão, da leitura bíblica, que é publicada aí pela Shed Publicações. É um livro que tem aí autores de peso, como o Gordon Fee, que é um hermeneuta respeitado, de matriz pentecostal, inclusive. O Eugene Peterson também é muito conhecido. A gente tem outros autores aí também conhecidos. Na verdade, o livro ele é uma compilação, vamos dizer assim, ou ele, na verdade, é uma obra que reúne vários artigos falando sobre a questão da interpretação bíblica. A gente começa, então, aí na nossa introdução falando que a hermenêutica, ao lado de outras disciplinas teológicas, ela é uma área de conhecimento fundamental para a saúde da Igreja do Senhor, pois permite uma apropriação mais correta do sentido do texto bíblico e por conseguinte, de sua aplicação em nossos dias. Da hermenêutica dependem a tradução bíblica, a pregação, ou seja, a homilética, o ensino na igreja, ou seja, a educação cristã, a teologia pastoral e outras áreas vitais de conhecimento e de prática da igreja. Eu faço questão sempre de destacar isso toda vez que vou ensinar ou dar palestras sobre hermenêutica, no sentido de indicar que a hermenêutica ela está na base de praticamente tudo que nós fazemos na igreja. A igreja ela é uma comunidade interpretativa da palavra. A sua igreja local onde você está, ela é uma comunidade interpretativa da palavra. A maneira como nós cantamos, a maneira como nós pregamos, a maneira como nós organizamos a nossa liturgia, tudo isso passa pela interpretação da palavra. Nós reagimos, a maneira como nós disciplinamos as pessoas na igreja, a maneira como lideramos, tudo isso está, via de regra, atrelado à interpretação que nós fazemos da Bíblia. E aí você vê a importância da hermenêutica, porque se você interpreta de modo errado, você logo vai também aplicar de modo errado. É um processo, a meu ver, inevitável, né? Então daí a importância de uma correta interpretação da Bíblia para que você tenha também uma correta aplicação do texto. A gente começa aí colocando então o que é a hermenêutica. Repare que não é uma pergunta, tá? E aí a gente vai delinear aqui o que é a hermenêutica. Ela é uma das disciplinas da teologia exegética que, vamos dizer assim, né? Inclusive neste livro que eu recomendei para você, do Esdras Bento, ele faz uma comparação muito interessante com a teologia. Ele coloca a teologia como um edifício de 5 andares, né? Onde você tem cada um desses andares representando cada uma das 5 grandes áreas de pesquisa da teologia. E dentro desses andares você tem as salas. As salas seriam as disciplinas, né? Então vamos pensar a hermenêutica como uma sala que está no andar da teologia exegética. Neste andar da teologia exegética você tem outras salas, como por exemplo a exegese, a filologia sacra, não confunda com filosofia, ok? Filologia, o estudo das línguas, não é minha área de pesquisa, mas a gente sabe que é uma área importantíssima de pesquisa bíblica para a compreensão dos textos bíblicos. Então a hermenêutica está nesse andar aí da teologia exegética, ok? Ela está preocupada com o sentido do texto, ela também trabalha, acompanhe comigo a tela aí, ó. Ela trabalha pela busca do sentido do texto e fornece assim ferramentas para que se chegue a esse sentido. Mais uma vez eu estou citando o Bento, ele vai indicar algumas palavras gregas que estão justamente aí na definição, ou vamos dizer assim, na raiz do termo hermenêutica, que justamente estão atreladas à ideia de interpretação, de interpretar, o ato de interpretar. Você pode ver que sempre atreladas à ideia de interpretação, de entendimento do sentido do texto bíblico. Essa tela que você vai visualizar aí agora ela é muito interessante, porque a ideia, quando eu coloco essas duas imagens aí para você, a ideia é dizer o seguinte, olha, interpretar é um processo inerente na comunicação humana. Então você tem o semáforo e você tem aí do lado, né, o garotinho que está com a mão assim no queixo, em sinal de dúvida, justamente esses caracteres que são usados, muito usados hoje na comunicação aí pelas mídias sociais, mormente o WhatsApp, né, então você percebe que a gente precisa interpretar. Você está interpretando nesse momento enquanto olha para essas imagens. Então, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia de certo modo é um processo automático. Você abre a Bíblia, lê o texto e você está interpretando. A grande questão é, você está interpretando corretamente? Né? Foi isso realmente que Paulo quis dizer? Foi isso realmente que Jesus quis dizer quando ele falou? E vou já dizer de partida aqui que em alguns momentos
A hermenêutica ela mexe com algumas das nossas convicções dogmáticas, porque você percebe que nem tudo que é ensinado nas igrejas corresponde realmente ao que de fato a Bíblia está dizendo, ok? Atenção, eu não estou dizendo que tudo que é ensinado pela igreja é reprovável do ponto de vista hermenêutico exegético, muito pelo contrário, né? A dogmática ela brota também da exegese, da interpretação dos textos bíblicos. É um diálogo constante. Mas é fato que alguns ensinos não encontram um amparo bíblico adequado do ponto de vista exegético, ok? E aí a gente prossegue avançando um pouquinho, falando de alguns pressupostos fundamentais da hermenêutica. E o primeiro que eu coloco é o do autor. Identificar o autor do texto, aqui claro, estou falando do texto bíblico, não apenas como um nome perdido na história, mas reconhecendo as demandas desse autor, suas características, suas peculiaridades, o seu modo de escrever, ou seja, o seu estilo literário, dentre outros aspectos ou outros elementos. Tá? Só para exemplificar isso, o estilo paulino é muito diferente do estilo petrino de escrever. Então, quando você identifica as características literárias desses autores, isso ajuda você a entender a sua teologia, o porquê dele empregar determinadas expressões, porque ele escreve da maneira como escreve. Isso te ajuda de maneira substancial no entendimento da mensagem. Aí a gente precisa avançar agora para o segundo pressuposto, que é o do leitor-intérprete. Ou seja, quem foram os destinatários imediatos do texto bíblico que você está analisando, né? Quem foram os leitores imediatos de Gênesis, por exemplo? E aí você percebe que o mundo, na época em que Gênesis é escrito, é muito diferente, e logo, né, as pessoas que viveram naquela época tinham uma cosmovisão diferente, tinham uma leitura de mundo diferente, tinham uma língua diferente, um modus vivendi diferente do nosso. Isso tudo precisa ser considerado, tá? Porque é aí que você percebe o quanto esse pano de fundo, na verdade, né, o quanto esse pano de fundo histórico-social ele é fundamental para que você entenda a mensagem bíblica e por que, que o autor está colocando determinadas coisas ali. Porque enquanto ele escreve, ele tem em mente os seus leitores, ele está se dirigindo a pessoas, e isso tem de ser levado em conta na interpretação bíblica. Avançando um pouquinho mais, a gente conclui aí com o terceiro pressuposto fundamental. Qual é esse pressuposto? O meio que foi usado. No caso da Bíblia, o meio que foi usado foi o texto. Aqui no caso, nós estamos pensando numa mensagem. Então essa mensagem que nós recebemos como palavra de Deus, ela chega, né, ela sai do emissor, ou seja, do autor, ou dos autores, né, são cerca de 40 autores da Bíblia ao todo, então esta mensagem sai deles e vai em direção aos, vamos dizer assim, aos recebedores, aos receptores dessa mensagem. Mas essa mensagem chega, ela vai por que meio? Né? Repare que na antiguidade várias formas de comunicação foram empregadas, mas aqui a forma principal, o objeto que nos interessa, o meio que nos interessa, que foi usado é a escrita, ou seja, o texto, mais especificamente falando, o texto bíblico. Então esse meio utilizado, ele precisa ser considerado. Questões relacionadas a ele precisam ser levantadas, precisam ser levadas a sério, como por exemplo as línguas em que esse texto foi escrito, que são muito diferentes da nossa língua, do nosso querido português. Então a gente precisa considerar também essas questões. Adiante aí a gente coloca algumas, vamos dizer assim, algumas premissas que evidenciam essa necessidade da interpretação bíblica. A primeira é que Deus se revelou à humanidade, logo, ele tensionou se comunicar, então isso já nos leva a pensar como eu preciso entender essa mensagem de Deus. Em segundo lugar, o pecado, ou seja, o pecado obscurece a nossa interpretação, e até um cuidado que a gente precisa ter, porque às vezes por razões egoístas, mesquinhas, a gente tende a não fazer uma leitura honesta e imparcial do texto bíblico. Inevitavelmente a gente não consegue se aproximar do texto com total isenção, né, sem qualquer pressuposto. A famosa neutralidade científica que particularmente acredito que é um mito, mas você deve se aproximar do texto bíblico da forma mais isenta possível, por assim dizer, para que você deixe a Bíblia falar por ela mesma. Então nós temos aí o pecado, depois nós temos a questão das dificuldades próprias da Bíblia, a gente vai elencar isso aí durante as videoaulas também, que são fatores que dificultam a compreensão dessa mensagem, e o escritor e o leitor no contexto bíblico, né? Ou seja, nós aí estamos falando desses dois elementos como
Nós estamos falando aí desses dois elementos como justificativas para a necessidade da hermenêutica. Considera-se o escritor bíblico e o leitor de seu tempo, ou seja, o destinatário imediato para quem os escritores bíblicos estavam direcionando seus escritos. De certo modo, já falamos sobre isso anteriormente, mas é um ponto que precisa ser repisado e considerado aí de maneira muito séria. Concluindo, a correta interpretação da Bíblia hoje se coloca como uma das maiores necessidades da Igreja. Infelizmente, tornou-se comum ouvir pregações que procuram acomodar o texto bíblico a interpretações absurdas. Essas interpretações, por sua vez, como nós falamos anteriormente, acabam produzindo um tipo de vida cristã também deficiente, já que nosso modus operandi é resultado daquilo que cremos. Olha, pensa na profundidade dessa frase aí final na nossa conclusão. Isso mostra a seriedade da hermenêutica. E na minha dissertação de mestrado eu pesquisei justamente, a minha pesquisa foi diretamente com hermenêutica, uma vez que eu escrevi sobre leitura popular da Bíblia. Interessante que a gente procura justamente enfatizar a importância de que a hermenêutica seja transposta da academia teológica, dos livros técnicos de hermenêutica, de modo bem prático, para a vida da igreja. Então eu defendo que a hermenêutica não pode ser um private da academia teológica, mas ela deve ser transposta de modo prático, de modo didático para a vida da igreja, para que nós possamos então assim usar a hermenêutica a serviço da correta interpretação bíblica no ambiente eclesial. Nos vemos aí na nossa próxima videoaula então, a videoaula de número 2, onde nós consideraremos aí algumas particularidades do texto bíblico. Nos encontramos lá.